Bom dia. Hoje nós vamos então enveredar para o final do módulo de Data House. Chega, João. Estou cansado de falar de Data House. Tá? Eu quero falar agora de cubos, né, de OLAP. Então, para isso, eu tenho que falar só de mais algumas besteirinhas sobre Data House. E hoje nós vamos começar falando sobre Data House corporativo. Nós comentamos um pouco sobre ele. É aquele Data House voltado, né, para grandes organizações, onde todos os fatos, né, todos os dados da empresa são consolidados num único local. Tá? Então, isso seria o conceito de Data House corporativo. Nós vimos que o Data House corporativo é uma das arquiteturas disponíveis para a implementação de grandes Data House. Né? Nós vimos que nós temos a centrada em Data Mart, o distribuído e federado, que é baseado em middlewares, né, como Hibernate. Nós vimos exatamente a centrada em Data Mart distribuído, e nós vimos exatamente o Data House corporativo. Né? Exatamente o Data House corporativo seria aquele, né, como é o caso da HP, né, onde você tem um banco só, uma base só, e essa base ela tem, né, todos os fatos, todas as dimensões, tudo que você tem do seu Data House. Enfim, toda a parte de BI, né, toda a parte de histórico da empresa está dentro desse único armazém, não é distribuído, né, não é espalhado, não é particionado, é realmente uma base só onde todo mundo acessa esse único ponto. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais sobre, né, só alguns tópicos importantes na implementação desse tipo de Data House, começando com o meu amigo Marcos. Por favor, Marcos. Eu sinto falta, né, nas cadeiras, nas disciplinas, uma ênfase maior em relação à escalabilidade, ou seja, você desenvolver um sistema ou uma infraestrutura, mas que ela já esteja pronta, esteja madura o suficiente para, caso eu precise expandir, eu não tenha trabalho para fazer essa expansão. É muito comum, né, nós visitarmos as empresas, ela tem uma solução que está no gargalo, né, já ou com hardware já sendo utilizado ao máximo, ou com realmente a tecnologia que você está utilizando, né, não está mais dando conta, e quando você vai pensar em fazer um upgrade, vamos dizer assim, do ambiente, você acaba tendo muitos problemas. Quando você, por exemplo, uma questão de escalabilidade bem simples, quando você, por exemplo, acaba não se preocupando com implementar um ambiente que trabalhe com aquele conceito de 3 camadas, né, de ser a camada de dados, a camada de aplicação, a camada de apresentação, você acaba tendo problema de escalabilidade quando você vai trocar um banco de dados. Eu já tive um cenário onde um cliente usava Access como banco de dados, né? Vocês devem saber que o Access é um banco, vamos dizer assim, pereba, né, para você utilizar realmente. Ele é voltado para ser, na verdade, monousuário, mas você consegue usar com 10 usuários, até 15 você consegue, assim, no esforço, mas consegue. Acima de 10 usuários você já consegue ver realmente ele pedindo pinico. Mas a empresa era pequena, era uma agência de turismo, então lá não tinha necessidade de ter realmente um banco de dados, né, de maior porte. E aí, na época, né, o sistema ele era em Access. Não, pelo amor, é suicídio, né? Pelo amor de Deus, né? Você quer o Data House no Access, pode pegar a pistola e botar logo na cabeça, porque não tem condição. Tá? Mas voltando, então, nós tínhamos Bom dia. Pode comer se quiser. No laboratório. Desde que na hora que eu chamo você para ler, você não tem com a boca cheia, não tem problema não, tá? Então, como eu estava comentando, né, voltando, então a gente pegou já esse caso que tinha um sistema em Access, sistema mesmo normal, operacional, da agência de turismo. E aí a empresa cresceu, ela passou a ter necessidade de ter 30 conexões simultâneas, e aí nós vimos que o Access não dava conta. Até aí tudo bem. Então, qual foi a solução que eu pensei? Bem, vou colocar uma SQL, já existia uma SQL na época, ainda era a versão 3, mas já era o suficiente para atender a demanda do cliente, da agência de turismo. Só que aconteceu que quando a gente foi cascaviar, o sistema tinha sido feito usando o Delphi, né, que não é problema também, mas a questão é que ele misturou realmente uma boa parte da lógica do negócio com a lógica dos dados. Então, muitos comandos, muitas instruções ficaram atreladas ao próprio Access. Né? Então, a gente teve realmente um trabalho de ter que abrir realmente o código-fonte da solução, né, ter que ir atrás do desenvolvedor, depois de alguns anos o cara tinha instalado a solução, para daí fazer a alteração para o MySQL. Né? Ou seja, a gente acabou tendo um problema que em teoria poderia ser só uma pequena mudança de alguns comandos e uma mudança na string de conexão, né? Você passou a ter realmente um trabalho muito maior por questão dos comandos, realmente dos recursos que eram
específico do Access que ele utilizava dentro do programa. Por exemplo, o programa embora em Delphi, ele chamava os relatórios do Access. Vocês sabem que o Access ele tem a possibilidade de criar relatórios dentro dele. Então ele realmente carregava o Access, carregava o relatório. Isso é horrível. Né? Embora a ferramenta do Access para relatório seja legalzinha, dá para fazer os relatórios legal, mas na verdade estaria chamando outro programa para trazer o relatório. E aí a gente teve que realmente desenvolver, né, refazer, vamos dizer assim, os relatórios, usando, no caso, o próprio componente do Delphi, que na época era o DB Report, não, era alguma coisa Report, eu não lembro realmente, tá? Estou enferrujado. Tá? Aí teve que refazer os relatórios, ou seja, foi um trabalho maior só porque eu tinha baseado o desenvolvimento da camada de aplicação muito fortemente na camada de dados. É a mesma coisa aqui. Quando eu vou montar um DW, eu entendo que o DW é um banco gigantesco que pode se tornar mais gigante ainda, vamos dizer assim. Né? Pode se tornar realmente algo de teras, né? Brincando. E aí, por isso, eu preciso me preocupar com a escalabilidade. Escalabilidade para operações, tanto do ETL, né, de carregar o dado até chegar ao Data House, como nas operações de leitura. Então, tecnologias aqui, a gente vai discutir rapidamente, mas coisas que você já deve conhecer. Tem tecnologias como Cluster, SAN, RAID, tá, etc., devem ser utilizados para exatamente garantir que você tenha, nesse caso do Data House corporativo, você tem realmente um tempo de resposta aceitável para o usuário. Tá bom? Júlio, segundo tópico, o ambiente. Tá, exatamente, ou seja, você vai crescendo, né, de forma a acompanhar o crescimento do Data House. O problema só é que geralmente o crescimento do Data House é exponencial. Exponencial é aquele gráfico, né? Vou desenhar aqui rapidamente, para caso alguém não lembre, ou o pessoal, né, que nos acompanha aí, né, pelos vídeos, né? Então, o gráfico, um crescimento linear, claro, como o nome já sugere, né, você ter um crescimento baseado numa equação de reta, né? Já um crescimento exponencial seria aquele, né, que é baseado numa operação quadrática. E aí o que acontece é que geralmente o crescimento dos dados do Data House muitas vezes é exponencial. E principalmente quando você ainda não tem um Data House unificado, porque quando você tem redundância, então você vai ter realmente um crescimento, por exemplo, se eu tenho, imagina que eu tenho 3 datamarts isolados ainda, eu não tenho ainda como Data House corporativo, tenho 3 datamarts. Cada um desses datamarts, Marcos, tem dados do cliente. Certo? Tem dados do cliente que precisa para avaliação lá de um determinado desses fatos. Então eu tenho 3 fatos, né, 3 datamarts, e cada um desses datamarts tem os dados do cliente, que precisa lá para avaliar, né, esse determinado fato, essa determinada sumarização. O que acontece? Se eu inserir 10 clientes novos, esses 10 clientes terão que ser replicados nos 3 datamarts, para daí eu ter a visão única e verdadeira do que está acontecendo no meu ambiente. Então, ao invés de eu ter um crescimento de 10 clientes, no banco operacional é 10 clientes, mas no banco, no caso do armazém, vão ser 30 clientes. Tá? Então eu tenho toda essa questão. Fora que eu posso ter muitas vezes um dado que ele acaba gerando 2, 3 ou 4. Lembra que no ETL eu não posso ter a transformação? Ou seja, eu pegar um dado lá do operacional e quebrar em 2, ou gerar um novo campo a partir do cálculo de outros 2. Então, como geralmente eu acabo gerando mais informação, quando eu vou criar e transportar os dados para o meu armazém, eu posso ter então um problema com o crescimento. Eu tenho que ter toda a preocupação que eu teria se eu for, da mesma forma que se fosse desenvolver um grande sistema de dados distribuído. Tá bom? Continuando aqui, passando para o próximo slide. Então, por favor, Julie, continue. Para garantir. Deixa eu passar para cá. Tá? Cada um desses tópicos daria uma aula inteira. Tá? Claro que ele não vai gastar uma aula inteira, porque esse aqui, em teoria, você já conhece ou já viu em outras disciplinas. Aqui a gente vai só fazer o que chama de flashback. Então, nós vamos só realmente restaurar esse conhecimento. Mas vamos aqui comentar um pouquinho. Primeiro, Júlio, a quantidade. Vocês viram lá na cadeira de banco de dados 2, o gerenciador de armazenamento. Tá? E lá vocês viram que você tem a possibilidade de estimar
quanto o banco vai ocupar, né, e depois de quanto em quanto ele vai crescer, de acordo com as operações que o cliente, né, o usuário, vai fazer naquele banco. Tá? Então é muito importante você ter ideia, né, de quanto de espaço você vai necessitar para que você possa equacionar corretamente o crescimento. E esse crescimento não somente para a escalabilidade no sentido de crescimento, como é que eu posso dizer, de melhoria na velocidade, mas até para evitar imprevistos. Por exemplo, uma vez teve um cliente que o banco parou do nada, estava lá, foi lá na Secreonet, a gente estava lá e do nada o cliente ligou reportando que o sistema parou, não estava mais inserindo dado, não estava mais acontecendo nada. E aí a gente foi olhar o log, né, ver se tinha alguma coisa, se o serviço estava parado, não tinha nada, estava tudo beleza. Quando nós fomos olhar, é porque o banco de dados, ele tinha o arquivo mesmo, o MDB, no caso que era o SQL Server, o MDB tinha atingido o tamanho máximo lá no disco, né, então ele tinha realmente ocupado o espaço do disco inteiro. E aí quando ele chega nisso, né, não sei se o professor de vocês já deve ter falado com certeza sobre isso, ou então você também que nos acompanha já deve ter visto falar sobre isso. Quando o banco de dados, o arquivo vai crescendo, ele não vai crescendo a cada insert, ele vai crescendo de passos em passos, né? Você define um crescimento pré-estabelecido para aquele banco. Por exemplo, você cria um banco, né, de dados, né, com tamanho, por exemplo, aqui um banco, você cria o tamanho inicial de 100 MB, e você define que o crescimento dele vai ser de 10 em 10 megas. Então, como é que funciona? Quando tu cria o banco, tu não tem 100 MB de dados. Né? Tu pede lá 100 MB inicial, o que é que o SGBD faz? Ele vai e aloca, reserva, para garantir que ninguém vai tascar 100 MB. E aí, à medida que ele vai fazendo as operações, ele vai enchendo. Quando chega no final, aí ele vai olhar se tem a opção de crescimento automático definido, isso é opcional, posso definir para não crescer depois de chegar em 100 MB. Aí vamos supor, não, definir para crescer 10 megas a cada, né, vez que bater o limite. Então, quando bate os 100 megas, o SGBD para o banco, ele para aquele banco e olha para o SO e diz assim, SO, eu preciso de mais 10 MB. Tu tem espaço para tu me dar? Aí o gerenciador de arquivo do sistema operacional olha e diz, não, tem mais 10 MB. Pode crescer. O SGBD vai e cresce mais 10. Mas uma vez, esses mais 10 que ele cresceu, não tem dados, ele só reservou espaço. Lá no sistema operacional, quando tu vai ver o arquivo tem lá 110 MB. Mas dentro dele, tu não quer dizer que tu tem 110 MB de dados. Tá? Só tem 110 MB de espaço reservado, alocado, ocupado para você. E aí, a partir daí ele vai lá crescendo, e vai crescendo 10 MB. Só que chega um ponto que ele vai atingir um tamanho máximo por questão de limitação física do HD. O HD, por exemplo, tinha 500 GB, teu banco chegou a 500 GB. Tu tinha lá um HD dedicado para o banco, chegou lá aos 500 GB, parou. Quando para, como é que você tem que restaurar no caso? Você teria que ter um outro HD, um segundo HD, né, para você espetar no servidor, configurar o SGBD para que ele enxergue o novo HD e que ele crie um segundo arquivo de dados nesse novo HD para dele continuar a expansão. Tá? Isso é a forma mais simples, na verdade essa nem é recomendada porque eu teria problemas de desempenho. Desculpa, pessoal. Então, como eu estava comentando, você teria problema de desempenho. Então, o que é que a gente recomenda? É possível você observar o banco, acompanhar o banco, e depois que ele atingir a sua, vamos dizer assim, maturidade, sua normalidade, você tem como estimar o crescimento, ou semanal, ou mensal, ou quinzenal, de acordo com um determinado período. E aí, quando você estima esse crescimento, você tem como prever quando o banco irá encher. Claro que pode acontecer alguma mudança, por exemplo, uma fusão, aí você tem que fazer uma importação dos dados, né, que você tinha da outra empresa para o seu banco, aí isso muda todo o planejamento. Mas é uma coisa ainda, vamos dizer assim, controlado. Porque um sistema de banco de dados, né, quando você instala numa aplicação, né, ele tem esse comportamento aqui, né, ou seja, aqui é a inserção de dados, né, e aqui seria o tempo. Né? Então você começa inserindo um bocado de dados, chega no clipe, você depois diminui, até que você atinge a estabilidade. A partir desse ponto, né, que ocorre apenas pequenas variações, é que você pode medir de quanto em quanto o banco cresce. Por semana, ou por mês, enfim, você escolhe lá a sua periodicidade. Com esse cálculo na mão, você tem como estimar. Como chegar a dizer o seguinte, mas o banco está crescendo 100 megas por mês.
Eu tenho 1 GB ainda restante, então eu estimo que em torno de 10 meses o banco vai estar realmente ocupando todo o espaço do HD. Durante esse tempo, o que você pode já fazer? Exatamente, né, se preocupando com a quantidade, você já solicita a compra, Igor, antes mesmo, né, de chegar, por exemplo, já ocupar 500 gigas, né, porque dependendo da empresa, vocês sabem, né, que às vezes tem toda uma burocracia para adquirir um novo equipamento. Então, para você evitar essa dor de cabeça, você já fazer esse planejamento. Tá? Isso, em teoria, vocês virem em banco de dados 2, como vocês veem, gerenciador de armazenamento. O professor de vocês explica realmente como o SGBD preenche os dados no arquivo, e, consequentemente, o conceito de crescimento automático. Tá bom? Se você, ainda que você tenha espaço livre, se você determinou, João, que tem 100 MB o banco e não tem crescimento automático, acabou. E quando chegar em 100 MB, ele pode ter 1 GB de espaço livre. Encher os 100 MB do arquivo, ele para aquele banco. Não é SGBD, ele para o banco. Ou seja, parar o banco significa o quê? Ele não recebe mais inserções, nem alterações, nem exclusões, só consultas. Oi? Pronto, nesse caso foi o que aconteceu. A gente teve que espetar um HD realmente novo e fazer esse esquema da criação do arquivo para resolver o problema. Aí depois a gente fez o conceito de particionamento, né, que vocês devem ter visto lá em Banco de Dados 2, que é você dividir o banco por alguns HDs de acordo com alguma função. Você define, de acordo com a tabela, de acordo com o tipo de dado que está sendo cadastrado. São técnicas que a gente tem, né, para particionar, para melhorar a leitura lá do banco. Tá bom? Seria nessa linha. Ok? Então, uma preocupação muito importante, né, só para relembrar, isso aqui vocês já viram, já é muito mais detalhado, só para relembrar o conceito, né, de a importância que você tem que observar do crescimento dos dados, né? E também tem a questão da velocidade, né? Esse copo que acaba um complementando o outro, né? Porque crescendo a velocidade também, você acaba percebendo que não é só que esse 10 MB não está sendo frequente, está sendo um exponencial, por exemplo. Na semana tu mediu, cresceu 10 MB. Na segunda semana tu mediu, cresceu 15. Na terceira semana cresceu 20. Então, observe que você já não tem um comportamento linear. Você tem um comportamento já mais exponencial e você tem que acompanhar também isso. Tá, ok? A nível de curiosidade, os SGBDs permitem crescimento em 2 formas, né, os crescimentos automáticos. Ou você define de quanto em quanto mega ou giga vai crescer, ou seja, vai crescer em blocos fixos, ou você define quantos % vai crescer a partir do último tamanho. Então, por exemplo, aqui 10%, ele começa, né, 100, vai 110. Depois vai 121, né, porque já é 10% de 110. Depois vai 132,1. E aí, então, ele vai crescendo já de forma exponencial, tá, se for por cento. Ok? André, terceiro subtópico. É outra coisa muito importante. Se você perceber que a quantidade de usuários está crescendo, o pessoal está se empolgando usando o sistema, você está tendo mais conexões, cuidado. Você tem que se preocupar com toda a infraestrutura de rede, né, e de acesso ao dado para garantir uma boa velocidade. Então, dependendo do caso, às vezes, uma boa solução para data house corporativos é você usar a Fiber Channel, né, que hoje já é uma realidade. Né, você usar a fibra ótica não é nada, assim, hoje intangível. Né? Antigamente era, mas hoje você já consegue ter servidores de médio porte, já com placas, né, de rede utilizando fibra óptica, tá? E aí, consequentemente, você deixar a velocidade de acesso bem mais rápida. Mas só a rede não é suficiente, né? Você utilizar tecnologias como, né, SANs, né, ou seja, redes de HDs, redes de storage, para agilizar, e aí, consequentemente, se aplicar RAIDs, né, RAID 1, RAID 5, né, também podem auxiliar exatamente essa questão de trabalhar essa concorrência, tá bom? Último. André, continue. Também é importante saber exatamente o que o usuário está pedindo. Porque muitas vezes eu posso usar técnicas como particionamento para que eu possa levar o dado que o usuário precisa de uma forma mais rápida. O que é o particionamento? O nome já sugere, é um esquema parecido que você tem com o HD. No HD, você particiona para você instalar o Windows e Linux, né? Então você corta uma fatia lá, uma banda, né? Na verdade, como é HD, né, seria uma rosquinha, né? Você corta lá um aro, e aí você diz, esse aro vai ser visto como unidade, e esse outro aro vai ser visto como outra unidade.
No caso dos data house, eu posso fazer o particionamento por tabelas ou até dentro de tabelas por um campo. Por exemplo, imagina que eu tenho as vendas, né, deixa eu pegar aqui uma empresa aqui, sei lá, tem a Dell, pronto. Aí a Dell tem uma tabela com os clientes de todo mundo, todos os clientes, Brasil, Estados Unidos e tal. Se eu tivesse tudo isso numa tabela só fisicamente, na hora, por exemplo, que o João tentasse acessar os clientes aqui do Brasil, querendo ou não, a consulta ia ler todos os dados, né, todos os registros, para garantir que leu todo mundo que tinha lá como país Brasil. O que eu posso fazer? Eu posso pedir, por exemplo, para o Oracle, para o SQL Server, para eles particionarem a tabela, né, e colocar os dados, por exemplo, dos clientes que tem o campo país igual a Brasil no HD e o campo país igual aos Estados Unidos no outro HD. Aí, enquanto o João está acessando um HD que está com o Brasil, o André pode acessar outro HD dos Estados Unidos sem atrapalhar a leitura. E o mais legal é que isso é transparente para a aplicação. Então, a gente não vai entrar em detalhes porque não é o foco, mas se você depois pesquisar, você vai ver que você pode implementar o particionamento sem alterar uma linha de comando da aplicação. Porque quem resolve se é particionado ou não é o SGBD. E o SGBD para a aplicação é transparente, é encapsulado. Né? A aplicação só manda uma requisição, né, dizendo, ó, select from, blá, 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 onde, né, o campo é tal, e aí o sistema só te retorna o que tu quer. Tá? Então é muito bacana isso porque é transparente, o usuário não percebe que o dado está espalhado naquela tabela única, está espalhado em 3, 4, 5 HDs, tá? Ou 3, 4, 5 RAIDs, né? Também diferentes. É muito legal a tecnologia, vale a pena quem trabalha com banco já aí de vocês, né? Ou você também que nos acompanha, dá uma pesquisada bacana, porque esse particionamento hoje é um must have, né, nos sistemas de grande porte, inclusive para data house corporativos, tá bom? Continuando. Tá? Falando, né, se existe alguma particularidade sobre bancos de dados voltados, né, para o Data House corporativo, e aí vem um conceito bem bacana que é o precursor, por sinal, do que a gente chama de Big Data. Né? Hoje tem, tem a pesquisa Big Data, né? Todo mundo agora fala de Big Data. O Big Data surgiu do conceito exatamente de VLDB, né, de Very Large Database, ou seja, bancos imensos, gigantescos de dados. Tá? Igor, primeiro tópico, seu tópico. Tá? Ou seja, posso ter um sistema, então, que além de ter milhões de transações, também manipula centenas de terabytes. Tá? O Data House corporativo que a gente está vendo é exatamente o exemplo de VLDB. Continue. Mais uma vez, a importância é a escalabilidade, é você preparar o banco para que ele já dê uma resposta para o usuário quando tiver implementado, mas que também, à medida que as demandas forem crescendo, o banco também possa ser expandido sem maiores impactos para a continuidade do negócio. Mais uma vez, é você fazer um projeto que é ter o presente, mas já deixando uma interface pronta para o futuro. Essa seria a ideia de você preparar exatamente um Data House corporativo, que é um exemplo de VLDB. Tá? Os dados possuem alto grau de inércia, né, porque uma vez que você insere no armazém, ele não muda. Tá? O espaço ocupado por esses bancos é muito grande e você, claro, exige um alto poder de processamento, porque ele vai cruzar muita informação para gerar a sumarização. E daí, em cima disso, nós temos algumas, né, operações que vocês têm que se preocupar. Aqui eu não vou entrar em detalhes, tá certo? É interessante depois você dar uma olhada em cada uma delas, porque na verdade, mais uma vez, aqui são operações que em teoria vocês devem ter estudado lá em banco de dados 1 ou 2, tá bom? Então, por favor, Roberto, primeira operação inerente ao grande VLDB, né? Através do ETL, nós comentamos que nós temos o ETL, e o ETL, num grande banco, vai trazer uma quantidade significativa de dados. E isso vai chocar com o conceito marketing de tempo real. Porque, por exemplo, se eu quiser atualizar meu armazém a cada 5 minutos, mas o tempo que eu levo para pegar o dado, transformar e jogar leva 10 minutos, eu não vou conseguir meu banco atualizado, concorda? Meu armazém não vai ficar atualizado em 5 minutos. Porque só o processo de trazer o dado leva mais tempo do que a minha necessidade de dados. Isso é um problema. Então você teria que se preocupar em quebrar o ETL em 2, 3 ou 4, né, para que ele possa ser feito de forma, né, a diminuir o tempo de resposta para o usuário, né, ou então você criar ODS para você, né, ter esse intermediário, como a gente viu nas aulas passadas, né, você ter esse banco intermediário que já agilizaria esse processo de carga dentro do armazém, entre outras técnicas. Continue, Roberto.
Dados que não são mais necessários, né, embora no armazém te guarda praticamente tudo, mas pode acontecer uma limpeza no armazém. Você tem dado de 20 anos atrás e por algum motivo não te interessa mais estar de 20 anos. Então você pode precisar ter que se preocupar com essa remoção. E aí você vai remover um grande volume de dados. E durante a remoção vocês devem lembrar que durante operações de delete, como é uma transação, nada está liberado enquanto não ocorrer um commit. Enquanto realmente ele não realmente finalizar a transação. E aí você tem que se preocupar também, porque durante esse tempo o seu banco fica fora do ar. Tá? E ficar fora do ar, o cliente vai mandar o select e não vai dar certo. Tá bom? Continue, o último para você, Ramon. Vocês devem lembrar índice árvore, né, que agiliza a pesquisa, árvore B+, né, geralmente é utilizado pelos SGBDs, para implementar a pesquisa. Vocês já imaginaram o tamanho da bagunça, fragmentação, né, tanto interna quanto externa, a própria criação de nós folha, de uma árvore dessa, quando você recebe um volume gigantesco de dados? Né? E lembrando que enquanto o índice não estiver atualizado, a tabela em questão não fica disponível para consulta, você deve lembrar disso. Né? E aí também é outro problema muito grande que eu tenho, exatamente criar e manter índices quando você tem grandes volumes de dados. Estamos falando de árvores gigantescas, e essas árvores são atualizadas. Isso para um índice, né? Se você tiver 3 índices, são 3 árvores. Né? E assim por diante. É tenso, tá? É muito tenso. Então também é uma preocupação que você tem que ver, né, de como seria a criação de... Se eu posso criar, por exemplo, índices particionados também, que eu tenho, da mesma forma que eu tenho como criar tabela particionada, eu tenho como criar índice particionado. Então pode ser uma boa técnica para você reduzir, né, a sua preocupação exatamente com o VLDB, tá? Por favor, Igor, continue. Concorrência. Aqui vocês viram isso com o nome bonito lá na cadeira de banco. Vocês viram exatamente como concorrente de transações. Quando você tem write e read ao mesmo tempo. Né? Como eu tenho muitos dados e muitos usuários simultâneos, pode acontecer, e é provável que aconteça, aquela história de enquanto eu estou tendo um write, eu tenho um read daquele mesmo dado de outro usuário. Então eu tenho que me preocupar também com concorrência. E aí vocês devem ter visto aqueles níveis de isolamento, né? Isolation levels. Não sei se o professor chegou a falar isso. Mas que os SGBDs implementam. Por exemplo, no SQL Server você tem um uncommitted, que permite, por exemplo, o usuário ler um dado, ainda que ele não tenha sido comitado. Tá? Você tem um committed, que já é exatamente, eu só leio se tiver comitado. Eu tenho um serializable, o qual eu faço todos os commits para depois ter a possibilidade de read. Eu tenho snapshot, são 5. Uncommitted, read, aí tem o committed, aí tem o read... Não lembro, aí tem exatamente os outros 2 que eu comentei. Tá? Depois dê uma olhada. São diferentes formas de eu resolver. Realmente quando chega write, read, eu tenho essas concorrências, como é que eu resolvo? Tá certo? São diferentes algoritmos que já vêm implementados. Tá bom? É legal porque você consegue simular até umas fases. Também, exatamente, é isso mesmo, é dentro dessas categorias de algoritmo otimista e pessimista, é isso mesmo, tá? Então, mas é importante você ter esse tratamento especial, porque, por exemplo, para um data house, devido ao grande volume de dados, então, por exemplo, se eu tiver 1 milhão de clientes, uma alteração que esteja sendo feita em um cliente representa o quê? 0,00001%, né, do todo. Então, talvez isso, Douglas, me permita que eu possa ter, por exemplo, uma leitura, ainda que surja dessa alteração que está acontecendo, e que pode até acontecer dela ser desfeita. Porque, querendo ou não, um cliente só dentro do todo, né? Dentro assim, do grande, pode ser que 0,001% não impacte no meu poder de decisão. Tá? Então, isso é isso que você vai avaliar, para você entender, por exemplo, qual vai ser o melhor algoritmo para você garantir que tenha a geração dos relatórios, ou seja, da leitura, mas sem afetar as escritas, ou seja, a carga de dados que acontece dentro desses bancos. Tá bom? Continue, por favor, Igor. Otimização. Claro, né? Você se preocupar com a otimização do desempenho das consultas, das operações. Continue. Cara, isso aqui é tão legal, tá? Quando a gente vai, né, treinamentos, por exemplo, de SQL Server, de Oracle, quando a gente vai falar aula de backup e restore, sempre são aulas muito bacanas. E é legal porque, assim, vamos imaginar o Itaú da vida. Tu acha mesmo que o Itaú faz um comando lá de backup, database do banco de teras dele de uma vez só?
É impossível, claro que não é assim que acontece, tá? Na verdade, o backup ele é criado também de forma particionada. Então, na verdade, eles particionam, por exemplo, a cada hora eu tiro backup de uma parte diferente do módulo, né, do programa, enfim. Né? Eles também se usam muito dos tipos de backup, vocês devem, né, que já trabalham com banco, devem conhecer. Né? Você tem o backup completo, que é do banco todo, aí isso não existe lá. Né? Você tem os backups diferenciais e o backup incremental, que seria o backup de log de transação. Né? Então, eles utilizam eles combinam esses backups para exatamente garantir que o backup seja feito sem afetar a disponibilidade da solução. Tá? Claro que o Itaú não tem um backup, claro, ele tem backups completos, mas não é o backup do banco todo, eles são backup de partes. Né? E dentro desses backups eu posso ter também backups diferenciais e backups de log de transação. Né? Então, outra parte também bacana, vale a pena você dar uma estudadinha depois. Tá? Deixa eu ver. Douglas, penúltimo tom, recuperação. Já imaginou como é que é restaurar um banco desse? Não só restaurar, porque geralmente quando a gente fala de plano B, a gente pensa logo em backup e restore. Mas, por exemplo, imagina que o banco não pode ficar, né, você também que nos acompanha, imagina que o banco não pode ficar fora do ar. Então você vai pensar numa solução, por exemplo, de espelhamento, né, ou como diriam os americanos, mirroring, né, ou seja, espelhamento, database mirroring. Né? Você pensa, poxa, como é que é o espelhamento do banco em teras? Né? Então, poxa, como é que eu faria um espelhamento de um banco desse porte? É complicado. Será que vale a pena usar espelhamento? Mas será que não é melhor um cluster? Poxa, mas um cluster tem um tempo de resposta, né? O tempo para subir demora mais, são 30 segundos. Já o espelhamento são 3 segundos. Né? Mas o espelhamento só permite a um banco. Né? Então teria toda essa preocupação que você teria que ter. Tá? Encerre, Douglas. Detecção. Já imaginou você ter uma fita DAT com todo o seu armazém, e aí lá pelo meio, na hora que você está restaurando a fita DAT, aparece um erro de leitura de um determinado setor lá da fita? Né? E aí, você tem plano B, plano C para essa restauração? Será que não seria melhor eu quebrar a restauração, por exemplo, né, o backup, consequentemente a restauração, em tabela, por dia da semana, sei lá, para alguma coisa do gênero, para minimizar o impacto? Eu não sei. Mas isso é uma decisão que vocês vão ter que tomar quando estiver trabalhando com armazéns corporativos. Tá? Porque são grandes bancos e precisam realmente ter esse cuidado especial de vocês. Tá bom? É um diferencial, o cara que sabe trabalhar com grandes bancos de dados. E é o que as provas de certificação nível top exigem. Né? Por exemplo, o SQL Server tem 2 certificações, né? Que todos vocês devem conhecer, né? Que é o MCSA e o MCSE, né? Que é o Solution Associate, e o SE Solution Expert, Solution Expert, né? E aí o SA geralmente são provas básicas, né? Realmente são esses conceitos fundamentais. Né? Por exemplo, a cadeira mesmo de BI, ela prepara para uma prova, né, do caso de SQL Server, de implementação de data houses. Tá? Então você vai olhar lá, você vai ver que para chegar em MCSA são 3 exames. E aí um dos exames é realmente uma prova de data house. Então essa cadeira, como vocês estão tendo aqui, ela prepara para essa prova já. Tá? Ela é legal por causa disso. Tudo que vocês viram de ETL, tabela fato, Imnon, Kimball, é perguntado nessa prova. É uma prova bem bacana. Tá? Mas é a parte básica. Isso aqui seria o entry level, que a gente chama, né? Ou seja, o profissional que está entrando no mercado. Agora, o cara que realmente quer pegar ambientes grandes, né, de grandes empresas, o consultor, né, vai trabalhar com o MCSE. O MCSE são mais 4 provas. Né? E aí, nesse caso do MCSE, são perguntadas exatamente questões corporativas, são cenários, né? É meu sonho de consumo, se eu conseguisse montar estudos de casos grandes, né, onde a prova seria baseada neles, né? Então você tem um grande estudo de caso, o aluno vai lá, lê o estudo e tal, e responde as questões de acordo com o estudo. Então ele te dá um cenário e pergunta: qual a melhor estratégia para garantir a inserção em massa dos dados? É nessa linha. Tá? Então é muito bacana, é uma prova mesmo que não é decorar conceito, aprender linguagem SQL, tá? que vai passar na prova, não. Nas provas de MCSE, o nível é bem mais alto mesmo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Tá? Então é exatamente para cá que a gente tenta preparar vocês e você também que nos acompanha. Tá? Então, e aí quais são os problemas das operações? Né? O problema é exatamente tudo isso que eu mostrei para vocês, é porque você tem que fazer tudo isso, ou seja, ter backup, manter os índices, grandes inserções e ainda por cima manter os dados disponíveis.
Porque a grande, né, premissa que nós comentamos aqui do armazém de dados, para ser base para uma solução de BI é essa. É você ter esses dados disponíveis para o usuário. Tá? E é isso, por isso que vocês vão estudar várias estratégias, né, como a gente comentou aqui, particionamento, espelhamento, cluster, RAID, etc., para que você possa melhorar o acesso a esses dados, tá bom? E aí, exatamente alguns problemas para encerrar essa questão do Data House corporativo. Douglas, primeiro tópico, grandes no log do banco. Tá, no log do banco. Tá bom? O log é um grande problema, quem já trabalha na área sabe disso. Tá? O log, quando você vai fazer inserções em volume, se você não tiver cuidado, o log pode crescer assustadoramente e até estourar o HD. Tá? Então existem formas, que eu não vou explicar quais, porque aí já é trabalho do professor de banco de dados 2, né? Explicar como você manipula o log para evitar, quando você estiver fazendo operações book, né? Em inglês seria book operations, tá? Book. Tá, como você faz operações de grandes volumes de dados. Mas existem técnicas para você minimizar o impacto no log para operações em volume. Continue, Douglas. Também você já sabe diversas soluções para isso, né? Cluster, distribuído, etc. Tá? Julie. Como é que vai ser armazenado esses backups, né? Como é que eu vou criar esses backups? Também é outra preocupação que vocês vão ter. Tá, continue. Então, como eu disse, né? Durante a atualização do índice, inserção do dado, você vai ter problemas exatamente com o bloqueio daquele registro, daquela tabela. Né? Como resolver isso? Tá? Também é outra preocupação que vocês vão ter, né, para resolver. Tá bom? E aí algumas soluções, né, como eu disse, porque vocês já em teoria já conhecem, ou você também no vídeo. Se não conhecer alguma delas, pesquisa na internet, tem material vasto sobre isso. Tá? Sobre processamento paralelo, tá? Sobre particionamento de dados, criação de visões indexadas, principalmente no Oracle e no SQL Server, tá? Processamento distribuído, que é diferente do processamento paralelo. Tá? Processamento paralelo é você ter uma mesma máquina, distribuição com suas threads. Tá? Aqui não, aqui é você distribuir entre várias máquinas mesmo. Cooperação de backup também é importante, e governança dos recursos do ambiente para garantir que não vai haver surpresa como o HD estourar sem você ter preocupação. Tá? É legal porque para cada área dessa existem várias tecnologias que resolvem o seu problema. Tá? Por exemplo, governança de recursos do ambiente, aqui você pode usar o ITIL, por exemplo, para resolver o teu problema. Ou também o Morph, né, que é o da Microsoft, você tem como utilizar para resolver essa questão de governança de TI. Tá bom? Alguma pergunta? Então, nós vamos agora falar de Data House em tempo real. Eu acho que é o penúltimo tópico, só a memória do módulo. Mas é só então para encerrar essa questão do VLDB. Vocês, querendo, inevitavelmente, vocês vão lidar com grandes bancos de dados quando estiverem trabalhando com Data House. Tá? Eu sei que alguns aqui, por exemplo, a gente fala gigas, acha grande. Banco de dados giga é pequeno. Tá? Vocês vão ver quando tiver um banco de 500 gigas, aí você considera médio porte. Quando você tiver um banco assim de teras, aí você pode considerar médio para grande porte. Tá? Bancos, por exemplo, como... Bom, dá um exemplo da Oi. Isso há 6, 7 anos atrás, quando eu conversei no evento da Microsoft, conversei com um cara que trabalhava na Oi, lá no Rio, ele disse que só a tabela de minuteria, ou seja, a tabela lá que guarda, né, as ligações de quem ligou, para quem ligou, a tarifação e tal, na época, só do Rio de Janeiro, era 1,5 tera. E isso há 7 anos atrás. Há 7, 8 anos atrás. Imagine hoje. Né? Então, realmente, bancos de dados grandes, como esse que eu estou falando aqui, não está falando de chegar até realmente 100 teras, 200 teras, brincando. E a gente prepara vocês para isso. Não se limitem, né? Porque a gente às vezes fica com complexo de inferioridade. Né? A gente está, por exemplo, o professor chega e passa para você desenvolver um sistema de uma loja, de uma locadora. Tudo bem, você desenvolve para você aprender, mas você não está fazendo aqui um curso de 4 anos, né, para chegar lá fora e fazer um sistema de locadora. Né? Você está lá para fazer um sistema grande, que vai realmente lidar com grandes volumes de dados, grandes volumes de transações, grandes volumes de acessos. Então, vocês têm que estar preparados para isso e tem realmente que descobrir, né, como resolver esse problema. A sugestão que eu dou para encerrar, e para você também que nos acompanha, com certeza vocês hoje, como já viram o banco de dados, né, e você provavelmente também já viu o banco de dados, vocês já têm uma ou algumas soluções que vocês gostam mais. Por exemplo, eu gosto mais do Oracle, gosto
gosto mais do MySQL, eu gosto mais do SQL Server, gosto mais do Postgre, gosto mais do Interbase, gosto mais do DP2, enfim, você tem a sua solução. Então, a minha sugestão é que você não precisa esperar se formar, terminar, para você começar isso aqui. Essa questão das certificações. Porque quando você começa, querendo, você acaba estudando técnicas exatamente para resolver esses problemas também. Tá? E muitas delas, por exemplo, a Oracle agora mesmo, nessa época, ela está oferecendo aquela promoção que a gente chama de second shot, né, que é a segunda chance. Se você fizer a prova e não passar, você pode fazer a mesma prova de novo sem pagar nada. Né? Então, a Microsoft também tem second shot, a Adobe também tem. Então, formas que você tem de aproveitar. Eu recomendo, porque, acho que até comentei isso aqui, mas fica até registrado para você que nos acompanha. Graduação e certificação, não vou entrar muito em detalhe, mas só para abrir a mente de vocês. Graduação e certificação são complementares. Tá? É ilusão se você ouvir, é uma babaquice alguém chegar para ti e dizer que a graduação não vale a pena, que basta você tirar a certificação que vale a pena. Não é por aí. Porque a certificação ela só te dá o aspecto técnico, tipo, tu sabe mexer na solução, mas tu não sabe por que acontece aquilo, e muito menos projetar uma solução em cima daquela plataforma. É diferente. Que é o que você vê aqui. Só que você só vê aqui o quê? Fundamentação. Você não vê nenhuma solução a fundo, que é o que a certificação te permite. Então, combinar as duas é que é o ideal. Você já está no final do curso. Então, provavelmente aqui eu já estou na frente de profissionais certificados, né, em alguma área, né, por qualquer que seja, mas já deve ter pelo menos alguma certificação. Mas é mais para que vocês recomendem os colegas de vocês que estão pelo começo ou pela metade do curso, e para você também que nos assiste. Não espere. A partir do segundo semestre, você tendo bons conhecimentos de orientação a objeto, você consegue ingressar numa carreira. Você consegue, por exemplo, tirar a primeira certificação de Java, ou CJP. Tá, você estudando realmente, claro, você aprendeu a orientação a objeto mesmo, entender encapsulamento, polimorfismo, né, questão sobre escrito, sobre carga e herança, beleza, entendi todos os fundamentos. Aí você pega um livro de Java para entender os recursos da linguagem, aí você faz a prova, você passa a ter tanto conhecimento de orientação a objeto, quanto conhecimento também em Java, e aplicar esses conhecimentos usando Java. Né, porque, claro, né, até o exemplo do Java eu trago, porque é o exemplo mais interessante que tem no mercado. Quantas vezes você não vê pessoas dizendo que sabe programar em Java? Um bocado, né? Agora, quantas dessas sabem orientação a objeto? Não são muitas. Eu já vi outro exemplo, que tinha antes com o Delphi. O Delphi é orientado a objeto, é uma variação do Pascal chamada Object Pascal. Era, né? Porque na verdade agora é .NET. Mas era Object Pascal. E o legal é que quando eu via alguns colegas meus trabalhando com Delphi, era realmente, na verdade, orientado a evento. Ele colocava um botão, por exemplo, aí no evento um clique do botão e colocava um algoritmo mesmo, estruturado, um fluxo mesmo, um programa estruturado. Ou seja, não orientava objeto. O cara orientou a eventos, né, componentes da tela. Se clicar aqui vai fazer isso, mas ele não criava um objeto que representava o cliente, com os atributos, métodos, nada disso. Ou seja, não orientar um objeto. É muito fácil você dizer que sabe Java. Agora, saber Java com orientação a objeto, aí não é para qualquer um. É a mesma coisa. A orientação a objeto você não vê num curso de Java, você vê aonde? Num curso realmente de graduação. Já o conhecimento de Java você vê num curso de Java. É como aqui. Aqui vocês estão vendo o fundamento de BI. Eu não vou focar em nenhuma solução específica. Mas cada solução tem um curso, né, voltado para você aprender as ferramentas. A Oracle tem, a Microsoft tem, para você aprender os recursos específicos para fazer o BI naquela plataforma. Só que se você pegar, por exemplo, o treinamento oficial da Microsoft para o SQL Server, você vai ver lá que ele só descreve, ó, você pode usar aqui no Analysis Service, que é a parte de cubo, que a gente vai ver a partir do próximo módulo, você pode usar aqui o MOLAP, o DOLAP, o OLAP, né, e o ROLAP. São modos diferentes de você fazer análise de dados. Só que ele não perde tempo explicando, ele já diz como é que você faz. Porque, em teoria, você já teve embasamento, que é o que você vai estar vendo aqui. Então, por isso que um complementa o outro. Não se iludam. A certificação é muito importante. Ela abre as portas somente para o mercado quando você não tem experiência. Mas ela não garante a sua continuidade. E muito menos sua progressão, sua evolução. Os dois juntos é que dão sucesso para você. Tá? Pode ter certeza disso. Pesquise, você vai ver que os melhores profissionais têm os dois. Tem boas formações acadêmicas e, ao mesmo tempo, boas gamas de certificação. Tá?
Ok? Então, é a mesma coisa para cá. Você aprender a trabalhar com grandes bancos de dados, escolha a solução que você mais gosta e cai em cima dela como se fosse fazer pró-certificação. Agora você vai ver muitos recursos bacanas que resolvem esses problemas que eu citei aqui para vocês. Tá bom? Muito bem. Tempo real é um conceito bem, vamos dizer assim, invocado, né? Vamos dizer assim. Tá? Porque quando a gente fala em tempo real, nós geralmente associamos a uma coisa que acontece agora, já, now. E na verdade, tempo real é um conceito que depende muito do negócio que está sendo modelado. Tempo real, por exemplo, uma loja virtual, é diferente do tempo real para uma agência de turismo, por exemplo. Que é diferente do tempo real para um escritório de advocacia, que é diferente do tempo real de uma faculdade, como a Facet. Tá? Então, exatamente, o conceito de tempo real muda de acordo, o intervalo, né, vamos dizer assim, de tempo para considerar tempo real, muda de acordo com o negócio. E isso é importante porque é isso que vai definir, por exemplo, a taxa de atualização do teu armazém de dados, ou seja, o ETL. De quanto tempo o ETL vai ser feito? Né, para responder às dúvidas, né, e permitir a tomada de decisão qualificada pelo nosso gestor. Então, isso que nós vamos conversar um pouquinho agora, tá bom? Então, por favor, Marcos, primeiro tópico, como já foi visto? Isso é óbvio, né? Nós já vimos, já entendemos hoje que o Data House permite você ver informações para tomar decisão. Só que a questão é exatamente o dinamismo do ambiente, Igor. Entretanto, ou seja, hoje o usuário não pode mais esperar horas, dependendo do sistema, para ter os dados para tomar decisão. Às vezes a decisão tem que ser tomada ali, Marcos, agora, naquele momento. Como a gente discutiu no módulo 1 de processo de tomada de decisão. Quase nunca o tomador de decisão está no ambiente propício, com todas as informações bonitinhas à disposição dele para que ele tome decisão. Tá? E por isso, você tem que ter uma preocupação exatamente nessa frequência de atualização. Por favor, Igor, último tópico. Nesses cenários... que é conhecido como DW, Data House em tempo real. Tá? Então, exatamente quando você tem, quando os dados que chegam já são utilizados da avaliação de decisão, você tem um DW em tempo real. A preocupação maior é exatamente, né, como montar, como chegar a esse DW. André, inicialmente... Então, quando você começa um projeto, né, que você implementou um armazém, um data mart também, né, você só se preocupa em mostrar o que aconteceu já, sem se preocupar com a periodicidade de atualização. Só que depois ele vai evoluindo, né? Continua, André, segundo tópico. Depois, o pessoal começa a gostar, aí começa a usar mais, aí começa a querer informações mais precisas e mais atualizadas. Continue. Eu posso, exatamente como a gente vai ver em Data Mine, no último módulo, a gente vai ver que eu posso prever situações futuras através da mineração baseado no que está no Data House. Tá? Então, ou seja, eu começo a usar mais ainda, dizer, será que eu não posso prever como é que vai ser o próximo mês de vendas, ou o próximo semestre? Tá? Douglas, a etapa... Termine. Ou seja, esses dois últimos tópicos que o Douglas leu é exatamente em relação a... Chega um ponto que, além de eu prever situação futura, eu quero ter o que está acontecendo naquele momento, para eu tomar decisões de curto, médio e longo prazo. O armazém começa só ajudando você em decisões de longo prazo, porque você tem um intervalo grande, que aí, por exemplo, um mês, uma semana de negócio não vai fazer diferença. Só que depois você começa a querer intervalos menores. Eu quero agora, na próxima semana, eu quero tomar decisão, mas é nessa semana para a próxima. Então você começa a diminuir o intervalo. Nessa redução de intervalo entre exatamente as tomadas de decisão, ou seja, você está tomando decisões cada vez mais operacionais também, ou seja, não somente estratégicas, mas também decisões voltadas para curto intervalo de tempo, você precisa ter então o armazém atualizado. E essa atualização, né, nós caracterizamos como DW em tempo real. Tá bom? Continuando, né, como saber, né, se a empresa precisa ou não de um DW em tempo real? Deixa eu ver. Julie, negócios? Exemplo, cartão de crédito.
Cartão de crédito, por exemplo, sistemas de validação de fraude, né, para saber se alguém está passando, usando seu cartão ou não, fora do perfil. Como a gente comentou no primeiro dia de aula, né, aquele exemplo do Visa, você precisa ter os dados atualizados com uma frequência com um intervalo de tempo muito pequeno, ou seja, uma frequência muito alta. Porque senão, se eu levasse, por exemplo, um dia para consolidar todos os pedidos e daí tomar decisões, a fraude, o cara já teria passado o cartão já e você, né, a empresa, na verdade, porque você é ressarcido, embora demore, mas é ressarcido, mas a empresa, no caso a Visa, né, a bandeira do cartão ou Master, teria que arcar com prejuízo da fraude. Tá, okay? Então, é muito importante você avaliar isso. Por exemplo, uma empresa de cartão de crédito, nós podemos, né, eu não vou dizer garantir, mas nós podemos quase ter certeza de que a atualização é em minutos praticamente, porque muitas vezes você está fazendo uma compra, aí 30 segundos depois, ou 1 minuto depois, no máximo você recebe uma mensagem no celular dizendo, ó, você está fazendo compra tal, confirma, não confirma, aconteceu isso mesmo ou não, tá certo? Isso é tempo real. Agora, por exemplo, como eu estava comentando, né, eu já falei um pouquinho disso antes, escritório de advocacia, as coisas não acontecem a cada minuto, a cada hora. Acontece geralmente dias ou até semanas. Né? Então o processo, quando ele muda de status, por exemplo, não é questão de agora tem que ser agora 5 minutos, não. Eu posso ter uma mudança no final do dia para avaliar a decisão. Tá? Então sempre tem um prazo, realmente que são mais dias, semanas, tá? Para essa questão judicial. Então o tempo real, Marcos, nesse sistema não é minutos, mas sim, por exemplo, dias. Tá? Então, o que eu estou dizendo, tempo real depende do negócio, depende da empresa que você atua, depende da área que você atua. Tá? Quem estava lendo para ela, Júlio, né? Continue, Júlio. De tempo, né? Ou seja, ações da bolsa é outro exemplo, né? Eu preciso ver como é que está o comportamento em curto intervalo de tempo, por exemplo, agora, né, deve estar perto de 9 da manhã, então já abriu o pregão da bolsa? Acho que já, né? Acho que abre 9. Né? Mas vamos supor, abriu 9 da manhã, então 9 às 10, as ações estão caindo, estão subindo, eu quero saber quem é que está quem, para daí eu tomar uma decisão de eu comprar ou vender, né? Então é curto intervalo de tempo, eu preciso ter isso lá para fazer minha avaliação. Não me interessa nada os dados somente de 10 anos atrás, mas me interessa também daquela hora. Tá? Então, tempo real, frequência menor. Então, continue, Júlio. Porque aí é importante você ter tudo consolidado e o mais rápido possível, porque você consegue ter toda a que a gente chama de única versão da verdade, né, consolidado, e consequentemente você consegue ter maior visão, maior, como diriam os americanos, insight, né, ou seja, visão realmente, né, interna do negócio. Tá? Termine o ETL. Ou seja, se você, por exemplo, se eu coloquei o ETL para ser feito uma vez por dia, mas eu percebi que o ETL dura 3 horas, só porque ele está trazendo muitos dados, faz muita transformação para jogar no armazém. Talvez seja melhor você quebrar esse uma vez por dia em 4 vezes, né, de menor duração. Quem sabe, né, o tempo seria menor no final das contas. Tá certo? Então também, quando você chega nesse caso, você vai ter que diminuir o tempo, o intervalo entre os ETLs, consequentemente aumentando a frequência das atualizações e assim deixando cada vez mais tempo real o teu armazém de dados. Tá bom, alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem. Então, e aí clássico versus tempo real, um breve comparativo. Data House clássico, apenas decisões estratégicas. Enquanto tempo real, estratégias e táticas. Vocês devem lembrar que tática é o nível mais baixo. Já é próximo do operacional, né? Já é decisões gerenciais, decisões de filiais e tal. O Data House em tempo real já não avança. O Data House em tempo real me permite realmente eu ter um leque maior, um poder maior para tomar decisões em intervalos diferentes de tempo. Diga, João. Não entendi, desculpa, como? Não, porque o tempo real, na verdade, como eu estou dizendo, é porque o intervalo de tempo é curto, o ETL é o mesmo. O processo de ETL é igual. A diferença é só o intervalo de tempo que você vai ter. Se é um intervalo grande, por exemplo, uma vez por dia, ou se o intervalo é curto, uma vez por hora. O ETL é o mesmo. O processo de ETL a diferença é a porção de dados que ele vai estar manipulando. Porque, por exemplo, se eu fizer o ETL uma vez por hora, né, a cada hora, você concorda comigo que a porção de dados que vai ser manipulada é bem menor? Porque não vai ser dado no dia todo. Vai ser dado de uma hora só.
Tá? Então seria essa a lógica, tá bom? Medição da empresa, Data House clássico. Medição das operações também no Data House em tempo real. Empresas aéreas usam isso. Empresas aéreas usam armazém em tempo real para garantir, por exemplo, o concorrente baixou o preço lá de uma passagem aérea para Natal. Então também já respondo rapidamente, em questão de minutos, já estou respondendo, lançando também uma oferta. E eu vi isso ontem. Não com empresa aérea, mas com as promoções de hoje que está tendo a Magazine Luiza e na Casa Bahia. A Magazine Luiza, toda segunda-feira lança aquela oferta, não é só amanhã, na Magazine Luiza, ela lança um produto, ela é doméstica em promoção. Aí hoje uma geladeira, 2 portas, por R$ 1.099. É barato, porque normalmente é R$ 1.500, R$ 1.600. E aí foi o que aconteceu, eu estava assistindo, beleza, passou a propaganda, pô, barato realmente, sem brincadeira nenhuma. Uma hora depois, que isso foi na tarde, uma hora depois, as Casas Bahia estavam com oferta com a geladeira igual, com o mesmo valor, R$ 1.099. Ou seja, eles gravaram o comercial no domingo e já lançaram na mídia para poder concorrer, porque sabia realmente que o preço realmente para um refrigerador está muito barato. Depois, para uma geladeira de 2 portas está muito barato. E aí eles realmente, a Casa Bahia respondeu rapidamente. Operação, não foi tomada decisão estratégica. Ou seja, eles consultando os comerciais, porque existe, é legal, não vou entrar em detalhes, porque o tempo não permite. Mas você sabia que tem empresas especializadas em gravar todos os comerciais que passam na televisão, e daí extrair informação desses comerciais e passar para os seus clientes? Então, por exemplo, eu, como Casas Bahia, contrato uma empresa dessa, aí ela me diz, todas as outras empresas concorrentes minhas, dizendo as promoções que elas estão tendo. Para daí, em cima disso, eu montar uma estratégia. Foi assim que a Casas Bahia fez com a geladeira ontem à noite. Tá? E é a mesma coisa que várias empresas fazem. Né? Grava horas mesmo, horas. Né? Eu me lembro que, a memória, na Sequel, tem um cliente, geralmente tem um servidor que faz essa gravação. Né? Ou seja, tem um cliente que joga a estrutura lá e vai gravando, né, esses comerciais para daí, né, enfim, fazer toda essa análise, né, dos comerciais para os seus clientes. Tá? Que é muito bacana. Então, você tem ideia, né? Uma coisa que talvez você nunca suspeitou, mas tem pessoas que gravam todos os comerciais que passam na televisão para daí fazer a contabilização, gerar os produtos que estão sendo comercializados e deixar chegar, ó, o cara tá vendendo geladeira com tal preço, TV com tal preço, né, e liquidificador com tal preço. Aí o cara olha, aí vê de acordo com o seu ambiente e diz, rapaz, dá para fazer promoção aqui, liquidificador não dá, a TV dá para botar o mesmo preço. Pronto, é a resposta. Só que isso não é tomada estratégica. É operacional, é dia a dia, mas baseado em um grande volume de dados, que vem, por exemplo, de diversos comerciais e assim por diante. Tá bom? Data House clássico, atualizações diárias, semanais e mensais, né? Muito em tempo real, dependendo da frequência da empresa, pode ser minuto a minuto. A quantidade de usuários simultâneos é moderada no Data House clássico, enquanto no Data House tempo real, por estar voltando operacional, eu vou ter bem mais usuários. Relatórios padronizados ou personalizados, enquanto no tempo real é só personalizado, de acordo com as necessidades do usuário. Enquanto o Data House clássico trabalha geralmente com executivos e usuários top, o Data House tempo real também está disponível a gerentes e usuários operacionais, tá bom? Ou seja, é como se eu trouxesse um pouco do poder de decisão para os níveis mais operacionais, mais administrativos. É isso que o Data House em tempo real me permite, tá bom? Ou seja, eu tenho a visão do passado completa, mas também eu tenho visões, né, de curto intervalo de tempo, evitando assim, a necessidade de montar relatórios selects e mais selects com 15, 20 joins, sem necessidade, já que o Data House tem tudo isso já até no formato mais ágil para a consulta, tá bom? Então, e aí, claro que o DW em tempo real não é a solução para todos os problemas, né? Mais uma vez, não há bala de prata, né? There is no silver bullet. Então, por favor, Roberto, né, para nós, primeiro subtópico, né, sobre algumas considerações importantíssimas que você vai trabalhar com o Data House em tempo real. Porque a inserção vai ser alta, né, o volume de dados inserindo vai ser grande, então você tem que ter toda essa preocupação. Ou seja, você quer a cadeira de BD 1 e 2, né? Então você vai ter que fazer um projeto realmente de banco e depois a implementação e manutenção, que atenda a necessidade dessa grande frequência, dessa frenética atualização que o teu Data House vai ter. Tá, Emanuel, segundo tópico, por não
porque eu vou estar pegando curtos intervalos de tempo. Então pode acontecer desse curto intervalo de tempo não ser significativo o suficiente para tomar a decisão correta. É aquela história, como se eu estivesse vendo só uma parte do todo, só uma parcial. Tem que ter cuidado também com isso. Se realmente a porção de dados, o intervalo que está trabalhando, é o intervalo adequado para a tomada de decisão. Porque eu posso acabar, por exemplo, pronto, voltar à questão das ações. Imagina que eu tenho um intervalo de 5 minutos, eu vejo uma ação crescendo. Mas na hora, pegando 1 hora, pegando 2 horas, a ação está caindo. Mas só deu uma pequena levantada, aí eu posso tomar a decisão errada. Tá, então tem que ter cuidado também com essa questão do intervalo. E mais importante, né, nem todos os dados devem ser sempre atualizados. Depende, né, da questão do usuário. O que é que o usuário precisa? Porque se você for trabalhar com todos os dados do armazém atualizando freneticamente em tempo real, você vai ter problemas. Porque é muita operação de inserção, muita operação de transformação, muita operação para, às vezes, o cara só usar uma vez por dia. Em outras palavras, conhecer o perfil do usuário, conhecer os fatos que são avaliados pelo DW e, a partir desses fatos, estabelecer quais vão ser atualizados com maior frequência e quais vão ser atualizados com menor frequência, e daí fazer um balanceamento correto entre esses ambientes. Tá bom? Então essas seriam as considerações sobre tempo real. Para encerrar, último tópico, só em memória, administração. Acho que tem segurança também, mas é coisa rápida, tá? Então só falar sobre que existe um cara, mas isso aqui é em grandes empresas, existe um cara, um Jedi responsável pelo armazém de dados, que é o administrador de Data House. Tá? Existe realmente, como tem o administrador de banco de dados, né, o DBA, eu tenho o DWA, né, o Data House Administrator. Aqui no Brasil é mais raro, né? Geralmente aqui já tá associado ao analista de dados mesmo, mas lá fora existe realmente um cara, um papel próprio para administrar todo o Data House, tá bom? É um profissional responsável por administrar, monitorar e proteger o banco, né? Ou seja, o mesmo com o DBA, né? Só que voltado para o armazém, certo? E claro que algumas tarefas são, né, monitoramento do hardware, né, manter a infraestrutura do banco funcionando, estabelecer a comunicação permanente, estruturar de forma toda flexível para possíveis mudanças, né? Enfim, tudo que vocês viram lá com o DBA é semelhante ao que você tem com o administrador de banco de dados. A diferença é que não é um banco cujo projeto é um projeto voltado para o CRUD, é um projeto voltado para a leitura somente. Tá? Então essa seria, e por isso eu não me preocupo, por exemplo, com redundância. E acho que é o último tópico da aula de hoje, que é o do módulo segurança. Tá? Eu já comentei sobre segurança na aula passada, se a memória foi a aula retrasada. É uma pena, mais uma vez, que muitas cadeiras não falem na questão de segurança. Eu não vou repetir o discurso que eu dei na aula passada. Mas é só aqui para enfatizar de que o Data House continua, apesar de ser um outro banco, mas continua lidando com o maior bem da empresa, que é o dado. Então, se eu estou lidando com o maior bem do negócio, a mesma preocupação que eu tenho com o banco de dados, normal, operacional, eu tenho que ter com o meu armazém. E até pior, porque o meu armazém já vai ter diversas sumarizações, diversas novas informações geradas a partir do operacional. Então, o Data House é até mais, vamos dizer assim, pesado a nível de estratégia, de importância estratégica para a empresa do que o banco operacional. E aí você tem que ter os mesmos cuidados, até mais cuidados com o armazém do que você teria com o banco operacional. Então, toda aquela história de segurança física, segurança lógica, segurança de dados, segurança da aplicação, falando de defesa em profundidade, você tem que ter com o armazém. E, claro, se preocupando principalmente com quem acessa o que, quando e onde. Tá? Então, seria exatamente esse o resumo, né, dessa questão. Você tem exatamente gerenciamento de risco, vocês devem lembrar isso lá de auditoria, né, onde exatamente o risco, né, a relação entre o impacto, né, e a probabilidade de uma ameaça acontecer. É importante você fazer esse gerenciamento para que você estabeleça quais são os possíveis ataques e daí já criar as barreiras, as defesas necessárias. Parêntese. No mundo de hoje, altamente conectado, né, isso torna-se mais complicado ainda. Na aula passada nós comentamos sobre nuvem, né, falamos que é possível você ter hoje um armazém na nuvem, mas quando você for colocar na nuvem, além das preocupações de desempenho, de conectividade com a internet, você também vai ter preocupação com segurança, e muito, tá? Porque realmente são dados que permitem tomar decisão estratégica, tá bom? A segurança e privacidade de informação, né, são prioritários para o administrador de Data House, né, porque geralmente o
banco vai conter, como a gente comentou, dados sigilosos, né? Não, se a pessoa não autorizar ou modificar, pode acabar gerando decisões erradas e, consequentemente, as ações impactar negativamente na empresa, tá bom? E a função do administrador, a função do cara de Data House, definir exatamente isso, quem acessa o que, quando e onde. Da mesma forma, vocês devem ter visto lá em banco de dados os comandos grant, deny, revoke, acredito eu. Né? Vocês devem ter visto realmente o grant, o deny e o revoke para dar e tirar permissões em determinadas tabelas ou campos do banco. Existe a mesma coisa no Data House, tá? Eu posso pegar usuários da rede, ou usuários mesmo de aplicação e definir o que é que ele faz, quais são, por exemplo, os fatos, os datamarks que ele vai acessar, né? Quais são as dimensões que ele vai ter acesso, quais são os campos que ele vai conseguir visualizar, é particionado ou não, ele consegue acessar, por exemplo, dentro do Data House eu posso ter lá os clientes por vendedores, mas eu garanti, por exemplo, que cada vendedor só enxerga os seus clientes, né, através de uma filtragem, então tem como criar condições de filtro, geralmente nesse aspecto de segurança. É um módulo, geralmente, num treinamento de BI, né, dessas soluções, como Oracle, SQL Server, geralmente é um módulo voltado só para a parte de segurança desses ambientes, tá bom? E aí, né, a segurança deve focar em 4 grandes áreas, né? Você definir políticas, procedimentos, implementar, né, essa segurança lógica, que a gente já comentou, a parte do acesso físico e, claro, estabelecer um processo de revisão, de auditoria contínua, né? Então, você fazer uma auditoria, por exemplo, semestral, mensal, de acordo com o ambiente, para você validar se o teu parque, né, de tecnológico continua atendendo a tua linha base, né, a tua baseline que tu definiu como padrão de segurança. E aí tem várias metodologias para fazer isso, né? ISO, tá? Certificações CISP também definem boas práticas para isso, tá bom? E aí, deixa eu ver, é isso mesmo. E como saber mais, né, sobre segurança da informação, né, na disciplina de auditoria de sistemas, né? Então, se porventura alguém não fez, a gente está tendo a disciplina, né, gravada em vídeo, né, também você que nos assiste tem a disciplina de auditoria. Nós vamos estar, provavelmente, ela também no próximo semestre, até melhor do que esse semestre, porque esse semestre eu ainda estou tendo que desenvolver parte do material, mas o próximo semestre a gente vai estar com ela de novo aqui, se Deus quiser, de manhã, e aí quem não tiver feito ainda, quiser ver um pouquinho mais sobre COPTIA, Security+, CISP, os 3 pilares de integridade, de segurança da informação, né, integridade, confidencialidade, disponibilidade, né, ameaças virtuais, que é um trojão, que é um vírus, etc. É o nosso convidado, né, para assistir os vídeos, se quiser se antecipar ou quiser relembrar, ou então para assistir realmente nossas aulas já no próximo semestre também, tá bom? Eu acho que acabou. Acabou. Né, então, como eu tinha comentado, nosso objetivo foi concluído. Nós encerramos o módulo, né, de Data House e quarta-feira que vem nós vamos começar o módulo já de análise multidimensional. Vamos falar de cubos, realmente entender onde é que entra, o que é o OLAP finalmente, né? A gente já tinha visto o que é o OLAP, agora vai entender como funciona o OLAP e em cima disso nós vamos aprender a projetar os cubos. A partir daqui já tem como vocês fazerem práticas, né, em casa, né? Dentro do laboratório, geralmente já treinar, né, essa parte quando a gente tiver aula lá, geralmente essa parte de montagem de um cubo, análise, etc. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhum? Vai mandar. 16 de maio. Exatamente. A gente já vai receber já. A ideia é que a gente receba um operacional, aí monta o Data House e monte o cubo. E daqui para lá, a gente não vai ter vista na KPIs, eu acho. Se tiver visto KPI, ótimo, a gente chega até o KPI. Mas senão a gente chega pelo menos até o cubo, até realmente o cruzamento do cubo. Tá bom? Mais alguma dúvida antes de eu encerrar a gravação? Eu me despeço de vocês. Não, nenhuma? Então, para você que nos assiste, né, terminamos o módulo. Então agora nós vamos finalmente falar de OLAP. Como eu disse, estava cansado. Agora de Data House já chega. Vamos agora usar o Data House como base para fazer exatamente a análise multidimensional, a análise de dados, tá bom? Então espero você na próxima aula. Continue acompanhando e qualquer dúvida estamos à disposição. Então, um abraço para você do outro lado da tela e até a próxima.